Olha só, o Reinaldo Azevedo perguntou para o André Esteves se era ele que estava vazando as coisas para incriminar o Alexandre de Moraes, para derrubar o Alexandre de Moraes, e a resposta do André Esteves é óbvia. É a resposta que eu já tinha falado aqui. Eu acho muito pouco provável que o André Esteves estivesse fazendo alguma coisa dessa, porque não tem lógica. Que ele ganharia com isso? Ele não tem nada a ganhar com isso daí, né? Agora, quem tem a ganhar com essa história é o Lula. É o que eu falo para vocês. Se vocês, pela praxeologia, as pessoas buscam os objetivos delas. Você tem que ver quem é que vai ganhar com isso. Quem é que ganha com essa porcaria do Alexandre de Moraes? É o Lula. O Lula ganha tudo. O Lula ganha disfarçando o escândalo que está surgindo sobre o filho dele. Já é uma vitória para o Lula. Ele ganha com uma vaga nova no STF para indicar mais alguém no STF nessa história. Ele ganha com a diminuição da pressão sobre eleição de um Senado favorável à oposição para fazer impeachment de ministro do STF. Cara, o Lula ganha um monte de coisa. E, de novo, o Alexandre de Moraes nunca foi amigo do Lula, não. Não é à toa que o Lula está calado nessa história. O Lula é o interessado principal por trás dessa coisa toda contra o Alexandre de Moraes. Os jornalistas são todos filhotes do Lula, vocês sabem disso, né? Então, essa ideia de que teria sido o André Esteves, do Banco BTG, que teria, né, jogado lá, que foi a fonte de funções, saiu em várias revistas, eu cheguei a falar sobre isso, da revista Fórum, né, que André Esteves é a fonte das matérias contra Alexandre. Eu falei, não tem lógica. Para que ele ganharia com isso? E agora a gente tem aqui o Reinaldo Azevedo falando exatamente, que na verdade o Reinaldo Azevedo perguntou para o André Esteves e ele falou exatamente isso. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Saudades do Bordão Dolorido por Dentro, Nós Travamos e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Reinaldo Azevedo, do UOL, né, esquerdista de carteirinha, amante do Lula de carteirinha, perguntou ao André Esteves, você quer derrubar o Moraes? E aí ele explica aqui a resposta do Moraes, né? Ó, então por isso que eu fiz a pergunta e falei que era on. Não, é para gravar, eu vou publicar o que você falar para mim aqui. Ele falou, Reinaldo, por que eu faria isso? Com que propósito eu ganharia tentando derrubar um ministro do Supremo? Em que isso seria útil para mim, para as instituições, para o Brasil e coisa e tal? Ok, ele deu um negócio, mas realmente, para que isso ajudaria o André Esteves? O que ajudaria ele? Ah, mas ele queria derrubar o Vorcar, o Banco Master. Meu amigo, o Vorcar e o Banco Master já estão na sarjeta, amigo. Ele não precisa derrubar mais ninguém, não. Já está na sarjeta, já está derrubado. Se o objetivo do André Esteves era derrubar o Banco Master, ele já ganhou o jogo. Vai continuar cutucando a merda pra quê? Já ganhou, porra, né? Então, assim, realmente não tem lógica o André Esteves fazer isso. Por que o pessoal da esquerda puxou o André Esteves? O pessoal da esquerda puxou o André Esteves porque, no final das contas, é banqueiro, é alguém que eles não gostam, então eles jogaram o nome do André Esteves para tentar ter algum tipo para apontar o dedo para alguém. Eles querem principalmente disfarçar do Lula. O interessado é o Lula. Verdade seja dita, como eu disse também no vídeo em que a Fórum falou que o André Esteves era o cara que estava por trás dessa coisa toda, o único ponto que eu vejo nisso daí é que realmente a equipe de negociação do fim da Magnitsky e do fim das tarifas com o Brasil, né, que foi negociar com o Trump, teve o André Esteves e teve o Joesley Batista, e teve o Lula, evidentemente. E não dá para descartar a possibilidade de que a negociação lá foi exatamente nesse sentido. A negociação era que não, tira ele da Magnitsky que a gente vai resolver o problema aqui em casa, a gente vai dar um jeito de resolver aqui em casa. Olha só, foi exatamente o que aconteceu em 78 com Geisel, né? Em 78, para quem não lembra, o presidente americano, que na época era o Jimmy Carter, brigou com o governo brasileiro por conta de questões de direitos humanos, que tinha muita tortura de prisioneiros e não sei o que lá, e coisa e tal, ameaçou sancionar o Brasil, proibir acesso a armas e não sei o que lá, aplicar sanções contra o Brasil, não sei o que lá, mas de repente a coisa toda parou, não teve mais nada. O Geisel, entre aspas, ganhou a disputa com os Estados Unidos. Só que ganhou a disputa com os Estados Unidos e no ano seguinte colocou o Figueiredo, que foi para fazer a reabertura, para acabar com a ditadura militar, para acabar com a coisa toda. Ou seja, ganhou nada, né? Ou seja, o que ele negociou foi, olha só, deixa que a gente resolve aqui no Brasil. A gente vai resolver aqui. Tá quieto, beleza, né? Pega leve que a gente vai resolver aqui no Brasil. E aparentemente foi a mesma coisa que aconteceu dessa vez. O pessoal foi lá nos Estados Unidos, né? Mas aí que tá. Querer jogar isso nas costas do André Esteves é errado. O André Esteves, na melhor das hipóteses, ele fez parte dessa negociação lá.
Mas a iniciativa da coisa foi do Lula, porra. É o Lula que tem mais interesse em fritar o Alexandre de Moraes. Se tem alguém atrás de fritar o Alexandre de Moraes, é o Lula, evidentemente. E como eu falei para vocês, por que as revistas da esquerda estão tentando fazer esse negócio, esse jogo de dizer que não, que é o André Esteves, que é não sei o que lá, que são forças, que é Malu Gaspar que tá falando besteiras e não sei o que lá? É porque eles querem tirar a conclusão óbvia que a culpa é do Lula, né? O André Esteves, então, continua aqui que, obviamente, não vazei coisa nenhuma porque não tinha acesso privilegiado a documentos sigilosos. Evidentemente que não. Né? Acho sim que a decisão do Banco Central foi correta, mas nunca soube ou afirmei que o ministro Alexandre de Moraes tivesse feito pressão. E também é preciso considerar uma coisa, se eu for acreditar em tudo que dizem por aí, não vou ter tempo de fazer mais nada. Eu mesmo estou dizendo que existe uma campanha orquestrada contra mim para me atribuir o que não fiz, né? E aí a gente vai falar sobre isso aqui, ó, porque tem uma outra história aqui do Luiz Costa Pinto, do ICL. O ICL é o Instituto Chupa Lula, vocês sabem, né? Aquela instituição que também está ali grudadinha no saco do Lula, chupando com vontade, né? E aí eles estão trazendo outras novidades que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui, né? Reinaldo, mas por que ele iria te contar? Isso aqui, o Reinaldo está dizendo assim, mas se ele tivesse por trás dessa coisa toda, né, por que ele diria para você que não que estaria fazendo isso? Ele ia falar que não, né? A resposta dele seria essa, mesmo que fosse ele por trás. Mas, gente, o ponto é esse, cara. Você tem que avaliar quem é que está ganhando com isso. O André Esteves não ganha nada queimando o Alexandre de Moraes. O André Esteves está do lado do Alexandre de Moraes, está do mesmo lado de todo mundo lá da elite aristocrática socialista de Brasília. Ele não ganha nada com isso. Por que ele faria essa coisa toda? Realmente não faz sentido, né? Então, o Reinaldo Azevedo aqui ainda fala aquela coisa toda, que não sei o que lá. É engraçado que se ele aplicasse esse mesmo garantismo que ele tem aqui com o pessoal do Bolsonaro, né, ele também ia chegar à conclusão de que não tem que prender Bolsonaro, mas isso ele não faz. Isso para ele, não. Bolsonaro é culpado e golpe, não sei o que lá. Enfim, o Reinaldo Azevedo é o Reinaldo Azevedo, vocês sabem, né? Mas o ponto importante aqui é isso. Ele trouxe aqui a voz do André Esteves dizendo que não teve nada disso, não falou nada, não foi ele que falou, né? E a revista Fórum continua nessa briga, né? Não porque o Renato Gomes, que é o herói da Globo no caso Master, manobrou no Banco Central para entregar 11 bi a André Esteves do BTG, não sei o que lá. Estão dizendo, o Renato Gomes é o outro diretor do Banco Central, que já saiu do cargo acho que hoje, se não me engano. Hoje é o último dia dele do cargo no Banco Central. Ele foi nomeado por Bolsonaro e parece que, inicialmente, ele era o cara mais preocupado com a situação do Master, né? Lembra que a gente falou que o Ailton Aquino era o cara que queria manter o Banco Master, que achava que dava para consertar a coisa, e o Renato Gomes é o outro cara que não, que achava que tinha que liquidar o Banco Master mesmo e proibir a venda para o BRB. E no final das contas, como ficou muito claro a quantidade de fraude que tinha lá no Banco Master, acabou prevalecendo a posição do Renato Gomes, né? E aí eles estão dizendo aqui, não porque o Renato Gomes é o herói da Globo e a Globo está protegendo o André Esteves e não sei o que lá. Mas a verdade é a seguinte, isso aqui é uma besteira danada. Por quê? Porque vamos supor que, por hipótese, de fato o André Esteves tenha ganho alguma coisa com a liquidação do Banco Master. Eu não vejo o que ele possa ter ganho com isso. Porque, assim, não tem muita coisa, né? O BTG vendia o CDB do Banco Master. Pois é, era uma coisa arriscada. Podia contaminar outros bancos, o Nubank também, é verdade. Então, mas a questão é a seguinte, a liquidação do Banco Master já aconteceu, galera. Já aconteceu, já foi. Já liquidou. Se supostamente o Vorcaro era um adversário do André Esteves, já ganhou essa luta. Não precisa mais brigar, não faz sentido, né? Então, essa é a situação aqui. E outro cara também, o Renato Gomes, está mais do que embasado. Por quê? Porque ele disse que o que ele mostrou foi evidentemente verdadeiro, né? A quantidade de fraude que tinha lá era enorme. Senão, não teriam revertido a decisão, teriam realmente acompanhado o Aquino, né? Agora, chama muita atenção essa coluna aqui do Luiz Costa Pinto falando sobre o André Esteves, que vê um plano para forçá-lo a comprar o Master por estratégia de Vorcar. Então, olha só. Ninguém sabe exatamente o que o Vorcaro está querendo com esse negócio de acionar o Alexandre de Moraes agora, acionar o Toffoli para tentar reverter. Eu já expliquei para vocês, a única coisa que justifica a pressa, ele ter marcado a reunião de acariação no meio do recesso judiciário e coisa e tal, a única coisa que justifica isso é se fosse desfazer a liquidação. As outras coisas, ou então que quisesse ajudar o Alexandre de Moraes, tirar a pressão em cima do Alexandre de Moraes, que está sendo acusado das paradas. As outras coisas todas não fazem sentido. É para evitar que o Vorcaro vá para a cadeia, seja preso por fraude, é para mudar a acusação de fraude para gestão temerária do Banco Master, e aí não tem cadeia e coisa e tal. Tudo bem, pode ser isso, mas aí você não teria pressa.
A pressa não seria essa, né? Agora, outra coisa que eles estão vendo aqui, a outra hipótese que eles estão querendo aqui é que o André Esteves seria forçado a comprar o Master por estratégia do Vorcaro. Vamos entender qual é o argumento dele aqui. Eu acho que não, tá? Eu acho que isso aqui não tem muita lógica, não. Mas pode ser, porque lembra, o ICL é ligado a fórum e coisa e tal, ou seja, eles podem estar exatamente tentando trazer o André Esteves para essa lambança com essa alternativa. Ao invés de vender para o BRB, vende para o Banco BTG Pactual. Porque o Banco BTG Pactual comprar o Banco Master tem menos interferência do Banco Central, né? O Banco Central interviu no caso lá do BRB por conta de fraude e coisa e tal, mas o BTG é um banco privado, né? Meio que... Aqui, ó, sócio controlador do BTG, em conversas reservadas com sua área jurídica, André Esteves tem reagido indignado com as notícias que o põem como estrategista-chefe do processo de exposição pública das relações do escritório da Viviane Barsi com o Banco Master e coisa e tal. Né? E isso realmente não faz sentido, como eu já disse. Isso aqui é do Lula, é o Lula fazendo isso. Esteves determinou uma blitzkrieg de desmentidos, explicações e contextualizações de fatos na manhã dessa segunda-feira, dia 29 de dezembro, um dia antes da careação convocada pelo Toffoli e coisa e tal, né? O vice-presidente do BTG, encarregado de estruturação jurídica das respostas das instituições às ações judiciais e também sócio minoritário do banco, o Nelson Jobim, acompanha tudo de perto. André Esteves quis comprar a parte boa do Master antes da liquidação e rejeitava qualquer possibilidade de adquirir os ativos podres do Banco do Vorcaro. Então, é verdade que o Master planejou em determinado ponto, chegou a oferecer R$1 pela parte boa do Banco Master, para você ter uma ideia que a parte boa do Banco Master não era tão boa assim não, né? Entre os ativos estão as operações sem lastro de concessão de crédito consignado, ou seja, aí tem a parte ruim do Banco Master, que essa é a fraude. Não tem jeito, não tem valor nenhum isso, né? Aí, um dos advogados ligados ao escritório que defendem Vorcaro afirma que a cariação solicitada por Toffoli tem que ocorrer porque ela se destina a descontaminar o acervo de provas reunidas nas buscas e apreensões realizadas na Operação Compliance Zero. Nela, Daniel Vorcaro e seu sócio Augusto Lima e diretores do Banco Master foram presos. Os celulares e notebooks pessoais do Vorcaro do Lima foram apreendidos e tiveram seus sigilos quebrados. Nele surgiu um vasto manancial de informações probatórias de operações irregulares e de relações políticas dos ex-controladores do Master em Brasília, e com alguns governos estaduais, e também minutas de contratos e ordens de pagamento com escritórios de advocacia. Ou seja, aqui está todo o problema, né? As provas do celular do Vorcaro e do Augusto Lima são criptonita lá em Brasília. Vai pegar um monte de gente, né? Alguns desses escritórios têm sócios que mantêm relações com ministros do STF. Na verdade, ele fala que são 3 ministros do STF. O Toffoli, o Alexandre de Moraes e o Cássio Nunes, tá? Entre as relações esquisitas, suspeitas, exageradamente próximas ou inadvertidamente pouco cautelosas que sobressaem da quebra de sigilo telemático dos sócios do Banco Master, estão conversas com o Renato Pessoa, diretor de organização financeira do BC, que é um outro diretor do Banco Central que não está mencionado até aqui, o Ailton Aquino. Então, eles estavam conversando, talvez o Ailton Aquino fosse o cara do Vorcaro no Banco Master, né? E também então troca de mensagens com políticos, como o senador Ciro Nogueira, que era o principal fiador político de Vorcaro, o presidente do União Brasil, o Antônio Rueda, e também chancelador de operações do Master com prefeituras e governos administrados pela sigla, né? Também com os governadores Ibanez Rocha, Tarcísio Freitas, Cláudio Castro e Romeu Zema. Eu sempre falei isso para vocês, o caso do Vorcaro pega a direita também. Agora, pega a esquerda também, tá? Se foi só isso aqui, ele tá falando que é só o pessoal da direita, porque lógico, é o ICL, é o Instituto Chupa Lula, né? Ele não tá falando os nomes da esquerda, mas pode ter certeza que tem nome da esquerda pra caramba. Bahia, Pernambuco, Nordeste, todo tá nesse negócio do Banco Master também, né? O mais explosivo subarquivo surgido dos celulares e notebook do Vorcaro é a pasta virtual em que estão os contratos e minutas de contratos do banco liquidado com o escritório de advocacia. Se a cariação ocorrer mesmo no dia 30 de dezembro, a gente já sabe que não vai ocorrer, esses documentos poderão vir à tona e serem citados pelos condutores da audiência. O Ministério Público já os tem e por isso reluta em concordar com o expediente solicitado por Dias Toffoli. Ou seja, seria jogar a coisa no ventilador, né? Tem relações com familiares de 3 ministros do STF. Como eu falei, é a questão do Dias Toffoli, porque a mulher do Dias Toffoli foi sócia do escritório Vard, né? E o Alexandre de Moraes, com a Viviane de Moraes, e também com a irmã do ministro Cássio Nunes.
a Karine Nunes Marques, né? É lógico que isso daqui não está dizendo que tipo de contato que tem. Pode ser que o contato seja mais forte, seja menos forte, mas tem contato com os três. E de novo, é o que eu falo para você, vai pegar um monte de gente lá em Brasília. Não vai ser só a esquerda, não. Aqui vai pegar um monte de gente lá em Brasília. Esses contratos e minutas existem e virão à tona em breve. É por isso que querem dar uma solução rápida para o Banco Master que satisfaça o Vorcaro e calhe a boca dele em relação a essas coisas. Isso a gente já falou no vídeo mais cedo. Muita da preocupação do pessoal é que o Vorcaro não saia falando essas coisas, porque se o Vorcaro falar, meu, aí fudeu. Aí fudeu completamente, né? Vorcaro, venha para o anarcocapitalismo, Vorcaro, fale tudo. Isso daí desnude a República, destrua a República Brasileira. Ia ser lindo isso, né? Enfim, André Esteves se sente empurrado a ter que comprar o Master como comprou o Pan-Americano do Silvio Santos em 2010. Ali, na troca de governo de Lula para Dilma, ele assumiu a instituição falida do SBT e recebeu chancela pública para levantar uma operação de crédito de 2 bilhões com dinheiro público. Como não foi uma liquidação extrajudicial, os controladores do Pan-Americano, que estavam quebrados, puderam seguir com seu status de banqueiro e seguiram operando no mercado. É o que Vorcaro quer. Seguir com o status de banqueiro liberado para continuar no mercado. Ou seja, é o que a gente falou na outra coisa. Ele quer que tirem a acusação de fraude, transformem a liquidação do Banco Master em alguma coisa por gestão temerária e a vida que segue, né? E vida que segue nisso daí. Tudo que o André Esteves não quer é ser empurrado para uma operação de salvamento do Vorcaro. O empresário não admira o dono das práticas operacionais que não respeita e esse é o problema no final das contas, né? Agora, o que interessa para ele também queimar o Alexandre de Moraes? Não tem lógica nenhuma. Esse pessoal aqui está querendo forçar essa ideia. Por quê? Porque eles querem desviar do Lula. É o Lula que está por trás dessa coisa toda. É o Lula que está querendo queimar o Alexandre de Moraes. E tem outra coisa também. Tem a questão da indicação do Bessias. Lembra a indicação do Bessias? Que o Alexandre de Moraes que barrou a indicação do Bessias, né? O Alcolumbre não tem coluna dorsal para fazer isso, né? O Alcolumbre está dizendo que não vai botar a sabatina do Bessias e coisa e tal, é porque ele tem o apoio do Alexandre de Moraes, né? E aí, tirando o Alexandre de Moraes, quebrando o Alexandre de Moraes, o Lula coloca o Bessias, coloca mais quem ele quiser. Ainda tem mais uma vaga no STF, ainda pode botar mais uma vaga lá para ele indicar alguém, né? Então o pessoal continua aqui na esquerda tentando jogar a coisa para o André Esteves, mas não se iludam, isso aqui é uma tentativa de evitar que seja associado ao Lula. Quem está por trás dessa parada é o Lula. Tem até esse tweet muito curioso aqui do Breno Altman, que o pessoal que está na defesa incondicional do ministro Alexandre de Moraes já se deu conta que o presidente Lula e seus ministros estão calados sobre o tema e que tampouco a direção do PT se manifestou. Será que a prudência da liderança petista não deveria servir de orientação? Ele está falando aquilo que eu falei. Olha só, o Lula está quieto nessa parada, o Lula não está falando nada. Por quê? Porque interessa ao Lula isso. Mais do que isso, é o Lula. O que o Breno Altman não sabe é que esse pessoal está fazendo isso por ordem do Lula. A ordem do Lula continua brigando vocês aí para disfarçar, para fazer de conta que não sou eu, para jogar a culpa para outra pessoa, para dizer que não sou eu por trás. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes está certamente fragilizado nesse momento, mas não está morto ainda, né? Se o Alexandre de Moraes se tocar que é o Lula mesmo que está fazendo essa parada, as coisas podem ficar complicadas para o Lula, né? Então, essa é a situação nesse momento. Agora, o que a gente vê aqui é que é o pavor do pessoal com essa informação do Banco Master. Olha quanta coisa, quanta merda que ainda vai sair desse caso do Banco Master, e se preparem. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.